Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast de Direito Empresarial. Hoje vamos falar sobre um tema essencial para as empresas que enfrentam dificuldades financeiras, que é a recuperação judicial prevista na Lei 11.101 de 2005. Mais especificamente, nesse podcast, vamos detalhar os requisitos dos artigos 48 a 51 e mais alguns presentes da lei que são esparsos, quem pode pedir, quais documentos são necessários e quais empresas estão proibidas de usar esse mecanismo. E para enriquecer essa conversa, convidamos a advogada Rosane Barreto, que é especialista em direito empresarial. Doutora, seja muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui hoje com vocês para compartilhar um pouco da minha experiência sobre esse tema que é tão atual e importante para as empresas. Doutora, aproveitando a oportunidade, a gente gostaria de saber se essa nossa conversa pode ser publicada, a gente pode divulgar nas redes sociais, nas nossas plataformas digitais. Sim, sem problema. Doutora, para começarmos, o que é a recuperação judicial e qual é o objetivo desse instrumento? Então, a recuperação judicial é um mecanismo legal, né? E ele permite que a empresa renegocie suas dívidas. As dívidas com os credores, só que sobre a supervisão do judiciário. E a ideia da recuperação judicial é evitar a falência da empresa, né? Perfeito, doutora. E nesse ensejo, quem que pode exatamente pedir a recuperação judicial? Bom, a recuperação judicial ela é pedida pelo devedor. Desde que no momento que ele vai fazer a solicitação da recuperação judicial, ele exerça regularmente a atividade por pelo menos, para mais de 2 anos, aliás, e tem que atender alguns requisitos cumulativos. Um dos requisitos, que podemos citar, é não ter sido decretada a falência, e se caso ele já tenha sido falido, podemos dizer dessa forma, a sentença tem que ser já transitada e julgado, e que não tenha responsabilidade decorrente dessa sentença. E também não ter há menos de 5 anos já esse benefício da recuperação judicial. Perfeito. Esse último requisito que a doutora citou, ele também vale para as microempresas e empresas de pequeno porte, né? Isso mesmo, Gabriel. As pequenas empresas e empresas de pequeno porte também têm esse benefício. Além disso, do requisito que eu mencionei, as empresas também não podem ter tido o sócio, o controlador, o administrador, ter a conduta abalada através com crime, Eles não podem ter sido nem condenação criminal. Isso também vai impedir o benefício da recuperação judicial. Certo. E aí... Além de... Outro ponto importante é que ela pode ser requerida também pelo cônjuge sobrevivente, pelo inventariante, os herdeiros também pode, sócio remanescente, também tem o direito de fazer o requerimento da recuperação judicial. Então, doutora, sobre os documentos necessários para entrar com esse pedido de recuperação judicial, a gente encontra em segundo lugar? Quais são os documentos? Sim, essa lista está prevista lá no artigo 51 da lei. Por exemplo, a situação patrimonial do devedor, as razões da crise econômica, tudo isso precisa estar levando no processo para poder analisar essa questão da recuperação judicial. Eu verifiquei na lei também que tem alguns documentos como a relação nominal completa dos credores e a relação dos bens particulares dos sócios controladores e dos administradores do devedor. É isso mesmo, né? Isso, é isso mesmo. Tá certinho. A empresa ela precisa também juntar os extratos bancário atualizado, a relação dos bens, dos direitos, todas as ações judiciais. Então, assim, tem todo um requisito. Lá na própria legislação, no artigo, já vai narrando tudo certinho que precisa. E existem empresas que são proibidas de realizar esse pedido ou todo mundo pode pedir? Não, sim, existe sim. São casos de sociedades simples, cooperativas, desde que essas cooperativas não sejam cooperativa médica, as igrejas, fundações, elas não podem pedir essa recuperação judicial. Ah, entendi. Doutora, na prática, quais são os erros mais comuns que levam à rejeição do pedido da RJ? Então, um dos maiores erros é a falta de documentação completa, porque conforme nós falamos lá em cima, existe uma gama de documento que precisa ser apresentado. Então, às vezes, as empresas não conseguem demonstrar documentalmente, nem contábil, os requisitos para preencher. Então, a falta de documentação é um dos erros comuns que acontece na RJ.
Perfeito, doutor. E nesse processo todo, onde é que entra o papel do advogado, né? E qual que é esse papel do advogado no processo de recuperação? Não, o papel do advogado ele é fundamental, porque o processo da RJ ele é muito técnico, né? Então ele exige algumas estratégias jurídicas, além da preparação da documentação até a negociação com os credores. Por exemplo, alinhar as coisas com o administrador, participar de assembleia. Então, tudo isso, a função do advogado é muito importante. Perfeito. E apesar de toda a importância da recuperação judicial no contexto de recuperar uma empresa mesmo, ela ainda, mesmo assim, sofre críticas da doutrina, etc. Quais são essas críticas exatamente? Olha, um ponto importante é a questão da celeridade, né? Principalmente os credores, né? Podemos dizer assim, que são... Claro, tanto credor como devedor são os mais interessados, mas eles falam, né, a doutrina, que os processos demoram muito para finalizar e acaba inviabilizando um pouco, né? Mas a ideia dessa recuperação é tentar achar o equilíbrio entre o credor e o devedor para que todo mundo consiga de uma forma satisfatória resolver o problema. E doutora, algumas pessoas falam sobre consolidação processual e consolidação substancial na RJ. Qual que é a diferença desses dois institutos? Então, a consolidação processual, ela acontece quando as empresas de um mesmo grupo, elas pedem a recuperação juntas. Mas cada empresa continua com seu patrimônio separado e os credores recebem de uma forma individual. Ou seja, cada credor vai receber os seus créditos respectivamente de cada empresa que é devedora. Então não tem nenhuma mistura. Já a consolidação substancial, ela já é diferente. Nela, os bens e as dívidas das empresas são reunidos em um único patrimônio, tratado como se fosse uma empresa só. E com isso, claro, através de uma situação excepcional, quando se é permitido ou quando se imagina que há uma confusão patrimonial, para ter uma garantia cruzada, então aquele patrimônio, junto, mesmo que seja das duas empresas, vai responder pelo crédito, né, pelo débito dos credores. E assim, a diferença maior que a gente pode entender é uma questão, no caso a processual, ela é apenas a união do processo, como eu falei lá em cima, eles vão reunir o processo, mas cada empresa vai resolver com o seu patrimônio. Enquanto a substancial, o que muda é a forma de pagamento e a responsabilidade patrimonial. Bom, para encerrarmos, que mensagem a senhora deixaria para o empresário que está em crise financeira e pensa nessa recuperação judicial? Planejamento, né? O planejamento, ele é de suma importância. Então, a empresa, quando ela pretende buscar uma recuperação judicial, ela precisa buscar uma assessoria jurídica, ela precisa buscar uma assessoria contábil e não analisar e não olhar que a recuperação judicial é um fracasso, como se a empresa estivesse sendo fracassada. Mas, pelo contrário, é a oportunidade da empresa recomeçar, até do empresário salvar o seu patrimônio. Então, eles têm que buscar mais ou menos isso. Certo, doutora Rosane. Muito obrigado pela presença e pelas suas explicações. Acredito que a nossa conversa ela tenha sido muito produtiva e tenho certeza que vai ajudar muitas empresas que estão passando por essa situação, né? Para detalhar muito bem como é que é o processo, o procedimento. Tem alguns detalhes que acho que sempre passam em branco que a gente tentou, né, abordar todos os mais importantes. Então, eu acho que não só as empresas também, né? Porque a gente que está estudando esse tema é um tema complexo, eu acho que ele é importante para nós também. Verdade. Verdade. E aí, para você que nos acompanhou até aqui, né, espero que esse episódio ele tenha ajudado a entender melhor os requisitos e a importância da recuperação judicial. Com certeza. Eu acho que é muito válido, né, de uma forma bem tranquila, bem objetiva, passar. Embora a legislação é um pouco complexa, mas a forma que nós abordamos aqui, eu acredito que ficou bem transparente, bem objetivo para a pessoa entender. Perfeito. E eu, na oportunidade, eu quero agradecer mais uma vez esse convite, né? Estou à disposição de vocês e espero ter colaborado de alguma forma. Continue nos seguindo para mais conteúdo de direito empresarial e até a próxima.